Carlos Gomes é o compositor mais conhecido do romantismo brasileiro. Foi também o primeiro artista do país a conseguir fama no exterior. Conhecido por suas óperas, Carlos Gomes conseguiu uma bolsa de estudos na Europa, lugar onde ele teve as suas principais referências. O maestro Fábio Mequetti vai contar agora um pouco mais sobre o trabalho desse grande nome da música erudita brasileira. Confere aí. Carlos Gomes representa, logicamente, a segunda metade do século XIX, né, quando ele foi para a Itália, um grande talento reconhecido pelo Dom Pedro II, né, que o mandou para estudar na Itália. E lá, logicamente, ele foi exposto àquilo que estava acontecendo na época, que era a valorização da ópera como grande espetáculo do século XIX. A ópera passa a predominar, a construção de grandes teatros, estabelecimento de companhias de ópera mais regulares, né? Tudo isso ele vivenciou muito na Itália, onde ele foi estudar. E, logicamente, ele se influenciou muito pela música de Verdi, da época, Rossini, Bellini, esses outros compositores italianos que influenciaram muito a escrita dele, tanto do ponto de vista da linha melódica quanto da orquestração, né? Ao ponto de ele... Imagine só, naquela época, um brasileiro exótico chega lá em Milão, né, e consegue fazer com que uma das suas óperas seja estreada, né? E Verdi foi lá escutar e gostou, né? Falou, esse jovem começa onde eu termino, ele falava assim, né? Da obra de Gomes. Mas porque também ele se identificava muito do ponto de vista da linguagem que o Carlos Gomes certamente herdou dos grandes compositores italianos. Você pode imaginar também, nessa época no Brasil, já as dificuldades de uma pessoa do interior de São Paulo, né, que pouco tinha, foi introduzido através de bandas que existiam locais, né? Esse talento depois ele foi para o Rio de Janeiro, estudou, etc. E foi reconhecido por Dom Pedro II, que era um homem de grande cultura, como a gente sabe, né? E ele, ao ver o talento de Carlos Gomes, o enviou para estudar fora, né, com bolsas, etc. E, eventualmente, ele se desenvolveu mais na Europa. Quer dizer, ele estudou com alguns compositores brasileiros, logicamente, mas muito do que ele aprendeu foi mesmo sendo autodidata, né? Copiando, vendo o que os outros faziam e tentando duplicar aquilo, replicar de uma maneira própria, né?
O que diferencia muito o Carlos Gomes como compositor brasileiro na Itália não é o fato de ele ter trazido uma música brasileira e levado, como foi o caso de Villa-Lobos, né, de incorporar a música brasileira numa linguagem estética mais internacional. O que fez com que a música do Carlos Gomes tivesse esse exotismo foi o fato da escolha dos libretos para as óperas, né? O Guarani, que é baseado na José do Alencar, o Schiavo, são referências à experiência que ele teve, logicamente, no Brasil, que na época era também exótico, né? Então você vê que a Aida foi estreada em 1970, um pouquinho antes do Guarani, né? São referências exóticas diferentes, mas era isso que o público na época esperava dos compositores de ópera, né? Mais tarde essa tendência vai mudar. Mas a brasilidade do Carlos Gomes está na escolha dos libretos, não na música em si. A música em si ela é bem europeia. Se bem que ele também tem algumas referências, logicamente, Lo Schiavo, por exemplo, tem danças que ele procura imitar um pouco a música de influência africana, né? Ou mesmo no Guarani tem alguns balés que também ele tenta imaginar uma música mais indígena, né, brasileira. Mas, no geral, a música dele é muito europeia. A maioria das obras dele são operísticas. Ele escreveu alguns oratórios, né? Por exemplo, Colombo é um oratório que ele escreveu, Condor é um oratório que ele escreveu, mas em geral ele escreveu mais óperas, que era a estética, o gênero da época, assim, né? Existe um quarteto de cordas também que ele escreveu, algumas canções para piano e voz, né? Mas em geral era tudo que se referia à utilização da voz humana, né? Seja em ópera, seja em oratório, que era uma tendência da época, né? Então ele se concentrou muito nesse tipo de gênero musical. Do ponto de vista da escrita para a ópera, não tem dúvida que ele copiou muito. Copiou não, ele aprendeu muito com aquilo que existiu antes dele. Então, se você for analisar as óperas dele, em grande maioria, toda a estrutura da ópera é baseada naquilo que já existia. Então é uma abertura, existe geralmente um coro inicial que estabelece o clima, existem áreas, existem recitativos, existem duetos. Quer dizer, basicamente ele seguiu todo aquele formato, aquela estratégia que já tinha sido desenvolvida na Itália, né? O primeiro ato tem que ter certas características, o segundo ato tem que ter uma extensão, o terceiro ato um pouco, entendeu? Tudo foi muito influenciado pelas fórmulas já contidas na ópera italiana, principalmente, né? Então a música dele, do ponto de vista estrutural, se revelou muito apegada às tradições da Europa. Do ponto de vista da instrumentação, talvez ele seja um pouco mais, vamos dizer, vibrante do que muita música do Verdi, por exemplo, que seria o grande gênio da época, né? Do ponto de vista de usar mais metais do que o Verdi usava. Algumas pessoas criticam a música de Carlos Gomes por ser um pouco pesada na orquestração, muitas vezes encobrindo os cantores, etc. A escrita, ela é um pouco densa, né? E essa utilização de sopros e de metais, mais do que os italianos na época usavam, talvez mostre um pouco dessa sua tradição de Campinas, né? De bandas, que foi, na verdade, a referência maior que ele tinha. Não existiam muito poucas orquestras, teatros de ópera no Brasil na época, né? Então essa sonoridade mais de sopros, talvez caracterizasse ou distinguisse ele mais do que as de Verdi. E do ponto de vista melódico e harmônico, né, ele realmente tem muito aprendeu muito com as obras da época, né, de Verdi, Ponchielli, compositores que representam a idade de ouro, né, da música lírica italiana.
música do Carlos Gomes, ela não chega a ser nacionalista. Ela é internacional em sua linguagem, ele é verdiana na sua essência, né? Ele usa algumas referências nacionais, né? Mas eu acho que ainda quando você escuta Carlos Gomes e você não sabe de quem é essa peça, você vai falar, isso aqui deve ser alguma coisa de Verdi, isso aqui é alguma coisa de Bellini, de Rossini, de Donizetti, né? Você não vai imaginar que aquilo é um compositor brasileiro, na essência, né? Já quando você escuta Villa-Lobos, você já tem uma outra referência, né? Principalmente em algumas das peças mais enraizadas no nosso folclore, você vê essa influência muito grande. Mas isso, logicamente, são décadas depois, né? O nacionalismo musical mesmo começa mais no final do século XIX, né, com os declínios dos impérios e aquela busca de identidade nacional. Agora, na escolha dos temas das óperas, aí sim você vê essa preocupação em querer mostrar alguma coisa diferente. A mais famosa é o Guarani, né? Mesmo quem diz que não conhece o Carlos Gomes, conhece sim, se já ouviu a Hora do Brasil, sabe, né? Não a versão atual, que está meio deteriorada, mas antigamente a gente ouvia a Voz do Brasil, sabia que era Carlos Gomes. O Guarani seria a grande obra dele, né? A ópera mais conhecida, Lo Schiavo, o Escravo, que também é uma ópera muito conhecida. Existem outras óperas que são apresentadas com menos frequência aqui, como Salvador Rosa, Maria Tudor, Fosca, né? Mas eu diria que a introdução à música de Carlos Gomes, tanto pela familiaridade do tema, né? Porque as pessoas conhecem a história do Peri e Ceci, esse Romeu e Julieta brasileiro, né? De se identificar com a história e com a música que já por referência já conhecem, seja a melhor maneira. Embora eu, pessoalmente, eu gosto mais do Lo Schiavo. Acho que é uma ópera que tem um pouquinho mais de variedade, de uma riqueza, inclusive uma certa sofisticação um pouquinho que vai além do Guarani. Mas são obras muito, muito bonitas e raras de serem feitas no Brasil. Esse que é o problema do Carlos Gomes também. Embora sejam feitas algumas dessas óperas, é com muita infrequência, né? E é uma pena, porque a gente tem obras dele que até pouco tempo nunca tinham sido tocadas. As primeiras, principalmente.